Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia lá no versículo tema deste Liderar Nordeste, que é 1 Coríntios 10 e 31. Eu creio que vocês já decoraram, né? Glória a Deus. Enquanto você encontra, quero também agradecer, pastor César, pela honra, a honra de estar aqui, entre os príncipes. Meu Deus, o que eu vou falar depois, pastor Wellington Neto? Trago um abraço para o pastor Juari, especialmente ao pastor, e também a todos os príncipes aqui, do meu pastor Sérgio Melfior, a todos os pastores. Uma alegria estar aqui entre os nobres. Então, 1 Coríntios 10 e 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa. Vocês podem repetir comigo? 1, 2, 3. Fazei tudo para a glória de Deus. Qual é a temática deste liderar? Liderando para a glória de Deus. Após esta ministração poderosa, eu vejo que o Espírito Santo está conduzindo todas essas palavras. E nós vamos dar continuidade à mesma temática. Um esforço da liderança para que o Senhor seja glorificado em nós. Enquanto muitos aí fora estão buscando outras coisas, talvez o coração humano enganando com algumas coisas do mundo, desejos desta terra. Mas nós queremos colocar o nosso coração no centro da vontade de Deus e liderar para que Ele seja glorificado em nós. Eu coloquei umas imagens ali, os irmãos vão passando, e eu vou citar alguns pontos aqui que, se você desejar anotar para gravar, você vai ver que vai complementar, está junto com aquilo que vem sendo ministrado aqui. Nós estamos vivendo uma época em que existem muitos eventos. Tinha já uma época de grandes eventos, multidões de pessoas. Chegou a pandemia, deu uma pausa, deu uma esfriada, e agora voltamos ao mesmo ritmo frenético. Mas em muitos lugares estamos perdendo o principal foco, que é a comunhão com os nossos irmãos, que é o ato de cuidarmos das pessoas, estarmos juntos com as pessoas. E esse é um dos focos do discipulado que nós trabalhamos com o discipulado para o Brasil, em especial em Joinville, mas também quero compartilhar aqui com os irmãos. Nós temos eventos que reúnem diversas pessoas, muitos irmãos se reúnem, mas falta às vezes uma conexão. Às vezes fazemos grandes movimentos, mas que não resultam em transformação. Nós colocamos uma regra lá em Joinville de que os congressos não seriam apenas trocas de cooperações entre as congregações, mas seria um momento de chamar pessoas das ruas para dentro do templo. Porque virou um momento de troca, de cooperação, e a igreja cheia de todo mundo crente, só dando glória a Deus, e não acontecia mais salvação. Então nós começamos esse movimento de trazer pessoas para alcançá-los com o evangelho. Às vezes nós temos uma agenda cheia de atividades, como o pastor já falou aqui, mas o coração vazio de Deus. Isso tem acontecido muito com líderes, com pessoas que estão à frente do trabalho, conosco muitas vezes, e isso não glorifica ao Senhor. Por isso, o pastor César nos passou um tema que pode passar lá, cuidando de pessoas antes de conduzir atividades. Liderança que acolhe, orienta e discipula. É tempo de nós, como líderes, verdadeiramente acolhermos, orientarmos e discipularmos, um discipulado contínuo, até que esses jovens, adolescentes, novos convertidos, firmem os seus passos na fé e consigam, por sua vez, conduzir as pessoas a Cristo, conduzir as pessoas cuidando delas, antes de somente envolvidas nas atividades. E como já vem sendo falado aqui, o nosso maior exemplo de liderança, da onde nós vamos tirar as nossas instruções, é o exemplo de Cristo. Cristo, maior exemplo de liderança para todos nós, e é com Ele que nós vamos aprendendo. Portanto, qual é a primeira característica que nós podemos aprender com Jesus para aplicarmos no nosso dia a dia, de modo que nós possamos glorificar a Deus com a nossa liderança, com o nosso trabalho, de modo que nós possamos estar mais próximos dos nossos liderados? Pode passar. Jesus chamou para perto antes de enviar. O que diz lá em Marcos 3 e 13?
subiu ao monte, chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Veja que segredo para você como líder, como a pessoa que está organizando os trabalhos, o exemplo de Jesus. Antes de enviar a anunciar o evangelho, antes de fazer com que eles fizessem um reboliço no mundo da época, Jesus os chamou para perto. Nesta tarde, o Senhor nos chama para perto. Pastor Wellington Neto já falou aqui que o Senhor quer ter mais proximidade conosco. E enquanto o pastor ia ministrando, o Espírito Santo ia confirmando na minha mente, no meu coração, Jesus chama para perto. Mas além dele chamar nós como líderes, pastores, obreiros, discipuladores, além de ele nos chamar para perto dele, é o exemplo que nós também precisamos aplicar para os nossos jovens. Chamar os jovens para perto de nós. Antes de nós enviarmos e delegarmos tarefas para eles fazerem, antes de nós mandarmos eles pregar em um culto, dar qualquer tarefa, seja no serviço cristão, na mordomia cristã, nós precisamos chamar esses jovens para perto. Existe um sem número de pessoas que estão com falta de referência e eles não têm ninguém que os abrace. Só Deus sabe como está o lar de um jovem que vem na nossa igreja, um adolescente, e eles precisam líderes que os chamem para perto. Chamem para perto de si, para trabalhar o amor, para trabalhar o carinho. Jesus priorizava este relacionamento com os seus discípulos. Ele foi escolhendo e foi chamando, e eles vinham até ele. Será que nós, como líderes, como obreiros, pastores, temos escutado, ouvido o chamado do Senhor para estarmos perto dele? Ou estamos envolvidos em tantas outras coisas, na nosso próprio status, as nossas próprias curtidas, nosso próprio alcance? Jesus nos chama para perto. E nós, por nossa vez, devemos também chamar os jovens, os adolescentes para perto de nós. Antes de delegarmos função, obrigado Rick, o Rick me ajudou, me levou do aeroporto no hotel a almoçar, obrigado, Deus abençoe. Chamar para perto e desenvolver um relacionamento genuíno. Não é somente de longe que a gente consegue pastorear. Quantos jovens estão seguindo pessoas tão influentes, mas que não desenvolvem relacionamento com eles? Mas eu e você estamos ali perto, na congregação, no bairro, na localidade onde o Senhor nos plantou, para desenvolvermos um relacionamento genuíno com estes jovens, e eles sentirem Deus em nós, porque Deus é o centro das nossas vidas. Um grupo de jovens sem proximidade, sem acompanhamento, sem um líder presente, ele não subsiste. Quem não aprende a estar com pessoas não está pronto para enviá-las. Nós queremos ver muitos frutos do nosso trabalho, nós queremos que o nosso jovem cante, pregue, faça um rebuliço no inferno, contra o inferno. Mas será que nós estamos desenvolvendo esse relacionamento com ele? Pense comigo. Anote aí talvez o nome dos últimos jovens adolescentes que você trouxe para perto. Que você conseguiu vencer a barreira somente de líder e se aproximou dele como um irmão em Cristo. Como alguém que ama aquela vida e quer ver ele crescer na fé e desenvolver os dons espirituais e ser um ganhador de alma. Agora pense também no seu grupo, na sua localidade, no seu bairro, no seu campo. Quem que está no grupo e está andando longe de você, que você precisa chamar para perto? A ovelhinha desgarrada, o pastor foi atrás dela, porque ela estava perdida, ferida, precisando ser chamada para perto. Então o primeiro exemplo que eu tiro de Jesus para nós, ou sigo o exemplo de Jesus para nós aplicarmos, é chamar para perto antes de enviar para trabalhar, para fazer as atividades. E para nós chamarmos para perto, exige uma certa renúncia, exige um certo esforço. E esse esforço é que nós precisamos, pode passar, ser cheios do Espírito Santo antes de influenciarmos. Pensando outro exemplo de Jesus, Lucas 24:49. Sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Quantos revestidos de poder nós temos aqui hoje? E nós precisamos mais, buscar mais, o revestimento do alto. Agora, se eu perguntasse quantos cheios de poder tem lá no grupo que você lidera? Olha, pastor, tem um jovem que ele é uma benção, mas tem um outro, eu não sei nem se ele vai para o céu, se o arrebatamento acontecer hoje. Precisamos levá-los aos pés da cruz, para que eles sejam cheios do Espírito Santo, e então possam influenciar o mundo. Essa é a moda, ser influenciador, ser influencer. E eu tenho observado um número X de pessoas que começam a crescer seguidores, mas não tem base, não tem lágrima, não tem calo, não tem conhecimento teológico, não tem vivência de culto. Querem influenciar, mas são sem raízes. Com um solzinho quente já queima, com um ventinho já derruba. Então nós precisamos primeiro ser cheios do Espírito Santo, para então influenciarmos. Jesus disse aos discípulos: não vão ainda. Primeiro tem uma promessa especial para vocês. Primeiro tem um revestimento espiritual sobre a vossa vida. Primeiro eu quero enchê-los até transbordar. Primeiro sejam cheios do Espírito Santo. Quantos influencers nós vemos por aí que de Espírito Santo no final das contas não tem nada. Uma geração que quer influenciar, aparecer, crescer, mas não tem base espiritual. Querem transbordar, mas vão transbordar o quê? Se não tem o Espírito Santo nas suas vidas. Então vamos resgatar esta prática que já é nossa dos assembleanos. Ser cheio do Espírito Santo. E como que nós vamos nos encher? É consagração, é busca bíblica, é culto de edificação, é escola bíblica dominical. O pastor Eduardo comentou a lição do próximo trimestre. É vivência em Jerusalém, dentro da igreja, no ambiente do culto, prestando atenção no seu pastor, no seu testemunho. Primeiro ali, depois vai em direção ao mundo. Depois vai influenciar todo tipo de pessoas. Não é opcional, o ser cheio não é opcional, é necessidade, é mandatário. O Senhor deu uma ordenança, precisa a formação espiritual. Antigamente, quando a gente fazia, eu não sei aqui, mas na minha região, quando a gente fazia um convite, quantos adolescentes queriam o batismo no Espírito Santo? Vinha muita gente à frente. Hoje alguns não se movimentam muito mais. Parece que não querem o batismo, não entendem os dons. Inclusive começam a entrar no nosso meio aqueles que nem acreditam nos dons. Mas nós cremos, nós queremos ser cheios. E queremos que os nossos jovens, adolescentes, fluem em línguas estranhas, tenham dons espirituais, tenham fogo pentecostal, ganhem almas para o Senhor e envergonhem o inferno com o poder do Espírito Santo nas suas vidas. Ser cheio antes de anunciar, antes de influenciar. Porque quando nós tentamos fazer a obra, quando nós tentamos influenciar, mover o mundo, sem o poder do Espírito Santo, só na força do nosso próprio braço, só na nossa própria capacidade de sabedoria, nós vamos cair num esgotamento. Pode passar outra imagem lá. O ativismo gera esgotamento. E nós temos visto muitos líderes esgotados. Olha o que Jesus disse. Respondendo Jesus para Marta, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Em outro momento, Jesus chama os discípulos e disse: vinde vós aqui à parte, um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham nem tempo para comer, nem tempo para se alimentar. Marta não estava errada nas suas preocupações. Marta estava organizando a recepção para o Senhor Jesus. Ela tinha muitas tarefas a fazer. Acontece que quando ela foi perdendo o coração somente nas tarefas, ela começou a ser desalinhada do propósito. Às vezes nós começamos a envolver a nossa própria família, a nossa própria casa, ou o grupo que nós lideramos, somente nas tarefas, na promoção dos eventos,
E isso vai gerar um desalinhamento da sua mente, o seu coração, que vai culminar num esgotamento, vai culminar num afastamento de Deus. Um termo que antigamente não era tão comum, no nosso arraial agora é tão comum. O pastor está com burnout, o líder está com estafa muito grande, precisa de um tempo de tratamento. Não é só pela quantidade de tarefas que desenvolve, mas é pelo desalinhamento espiritual. Quando o profeta Ageu é usado pelo Senhor, ele chama o povo de Israel, ele diz: coloque os vossos corações nos vossos caminhos. Aplique o coração naquilo que você está fazendo. Faça de todo o vosso coração. Como estão as atividades que você desenvolve? Será que não virou esse turbilhão de ativismo, de correria, de esgotamento? E o coração começa a ser desalinhado. Mas neste Liderar Nordeste, é o momento de nós realinharmos o centro do nosso coração. E mesmo que nós terminemos os dias cansados, esgotados fisicamente, mas o nosso coração estará borbulhando de alegria, estará fluindo em línguas estranhas, porque nós estamos alinhados ao coração do Senhor. Porque nós estamos não num ativismo, mas numa atividade frutífera, que dá rendimento para o reino, que dá crescimento para a obra. Então não caia no ativismo, não perca do centro a importância do Evangelho. Quando o ministério deixa de ser presença do coração e vira um peso, algo está errado. Muitos estão fazendo muito e desfrutando pouco. O Senhor usou o exemplo de Maria. Ele disse: Maria escolheu a boa parte, não vai ser tirado. Quando a gente monta as escalas, eu estou vendo a equipe da mídia aqui, parabéns, excelente equipe de mídia. Quando a gente monta as escalas da mídia lá no Templo Central, a gente sempre presta atenção em deixar o culto para que aquele midianita, como a gente chama, aquele irmão possa servir. Aquele dia ele precisa cultuar. Não é para ficar procurando o ângulo, iluminação, o corte do pregador, não. Aquele dia ele precisa derramar o coração diante do Senhor. Porque Deus quer falar com ele, assim como o Senhor quer falar conosco. Por isso esses eventos, irmãos, são excelentes, extraordinários. É o momento deste alinhamento do coração com o Senhor, para que nós possamos render mais para o reino, com o coração bem alinhado. O Senhor chamou: vinde à parte, descansa um pouco, se alimenta um pouco. Não tinham tempo nem de comer. Queriam dar alimento para outros, mas eram como garçons que não se alimentam, só passam o prato. Nós também precisamos nos alimentar. Você que é o líder de jovens, você precisa também comer da palavra, para também transmitir para eles alimento fresquinho. Às vezes parece que está só, o martelo já está só, o machado só no cabo, não tem mais fio nenhum, porque está só repetindo alimento velho. Não, vamos nos alimentar e então contribuir, compartilhar. Nós precisamos nos alimentar de Deus antes de alimentarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus dá o exemplo máximo de como nós podemos sustentar isso. Tem dias que parece que a gente não tem o que dar, parece que não sabe de onde vai tirar. Jesus tem a resposta. Pode passar lá, o quarto ponto. Jesus ensinou-lhes a orar e orar junto. Ele chamou eles para orar. Disse-lhes Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. No momento que ele estava angustiado. Olha como Jesus teve a coragem de mostrar uma certa vulnerabilidade para os seus discípulos naquele momento. Não é tudo que nós vamos expor para os jovens, mas chamar ele para pedir, para orar junto sobre um assunto. Fulano, vem cá, vamos fazer uma campanha de oração, eu estou precisando. A minha esposa está passando algo, meu filho está passando algo. Tem uma situação que eu preciso da intervenção divina. Chama para orar. A melhor maneira dele ser fortalecido e dele ter o alinhamento do seu coração com os planos do Senhor é na oração. É com os joelhos no chão. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Jesus estava passando um momento que nós nem conseguimos imaginar. Diz ali,
Em Marcos registra: a minha alma está triste, estou angustiado, vamos orar comigo, fiquem aqui, vigiem comigo. Vai um pouco mais para longe para orar, quando volta estão dormindo. Isso se repete. Será que os nossos liderados, eles conseguiriam orar meia horinha conosco? Uma horinha? Só você sabe o teu tempo devocional na madrugada, durante o dia. Mas será que os nossos liderados conseguiriam? Nós estamos com algumas campanhas diferentes lá em Joinville, porque nós observamos que o povo chega no culto e já não ora mais. Chega e senta que é só o louvor. Aí nós colocamos 15 minutos de oração no meio do culto, antes da pregação. Vai os louvores, recolhe a oferta, agora dobra o joelho e vamos orar 15 minutos. Pegamos aqueles que chegavam atrasados, pegamos no culto. Mas está fazendo uma diferença. Os adolescentes a gente vê que começam a orar, nem que seja escutando um pouquinho a oração do pastor. Mas a gente vê um derramamento do poder do Espírito Santo sobre a igreja. Pessoas que eu acho que talvez nem oravam em outro lugar a não ser ali no templo. Mas agora estão sendo incentivados a orar com uma estratégia. Faça isso. Coloque os jovens para orar. Não apenas mande, mas faça você. Comece orando. Jesus ensinou orando junto. O líder que forma discípulos junto, agindo na obra, ele forma discípulos genuínos, não só mandando, não só ouvintes, mas aqueles que seguem a orientação, seguem o seu exemplo, chamando para orar, compartilhando as lutas, mas compartilhando as vitórias também. Quantos testemunhos nós temos para contar e às vezes na correria do dia nem contamos para os nossos jovens, nossos liderados. Agradecemos ao Senhor em secreto e esquecemos de compartilhar. Fale das bênçãos que o Senhor fez na sua vida. Fale dos milagres que o Senhor tem operado. Leva a boa notícia sobre o Liderar Nordeste, que está sendo uma bênção, para que os seus jovens sejam também impactados e comecem a orar e buscar e tornem-se líderes também. Nós somos líderes que precisamos influenciar, cuidando, andando perto, pelo exemplo, não somente pelo comando, pela voz da autoridade. E isso acaba entrando um ponto que vai repetir o que o pastor falou aqui. Pode passar outra imagem lá. A grandeza do servir. Olha que coisa maravilhosa. Qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Como nós perdemos essa perspectiva do servir. Sabe, em algumas localidades, é difícil encontrar voluntários. Ninguém quer mais ir lá para o estacionamento. Quer ver uma cidade que chove, que nem a nossa, chove todos os dias praticamente. Não querem ajudar lá na recepção, no estacionamento. Há uma dificuldade desse voluntariado, não querem mais ser servos. Eles querem púlpito. Eles querem aparecer. Eles querem aplausos, ser influencers, ter seguidores. Mas nós vamos ganhar pelo exemplo quando nós servimos. Jesus pegou a bacia, a toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Exemplo. Para que eles o imitassem, para que eles entendessem. Quem deseja crescer deve servir. Quem deseja liderar deve cuidar. Nós, às vezes, invertemos essa perspectiva. Observamos os nossos liderados como aqueles que estão sob o nosso comando e nós mandamos. Não. É inverso. A gente serve. O nosso pastor, quando vai fazer as ordenações de obreiro, ele diz que o ministério não é uma hierarquia, é uma plataforma. E quanto maior o grau que as pessoas acham que tem, mais está embaixo na oração, carregando o peso de toda a igreja, em oração, em consagração. É inverso. Não funciona como um mundo que nós vamos galgando os degraus, mas funciona invertendo, nós vamos descendo aos pés da cruz. E quanto mais humilhados nós estivermos, mais o Senhor é glorificado. E o ministério flui, o ministério é frutífero. Precisamos descobrir ou redescobrir, relembrar a grandeza do servir.
Quando o líder é um líder servidor, todo o seu grupo vai servir. Ele aprende a servir com alegria. A gente já percebe quando chega num lugar que o pastor é um líder que serve. Todos os seus liderados seguem o seu exemplo. Eles estão prontos para ajudar, para hospedar, para servir no que for necessário. Sejamos este exemplo para o nosso grupo. Uma igreja que não aprende a servir somente com discursos, ela aprende com os seus exemplos. Como está o nosso grau de serviços? Não queremos nos submeter ou estamos dispostos a nos humilhar diante do Senhor? Jesus dá muitas instruções aos seus discípulos. E muitas vezes eles desobedecem. Você tem jovem que às vezes desobedece as instruções lá? Adolescente? Aquela ovelhinha que parece que ele só espera você virar as costas para ele pular fora do arraial. Pode passar outra imagem lá. Jesus não despreza, não descarta as pessoas difíceis. Jesus deu uma série de instruções aos discípulos, ele foi preparando eles para o momento que aconteceria a crucificação. Ele preparou, ele instruiu, e eles não tinham entendido muitas das coisas. Mas chega esse momento crucial em João 21, em que eles estão lá pescando, não era para eles estar pescando, não era para eles voltarem àquela tarefa antiga, era o que eles faziam antes do chamado para serem pescadores de homens. Mas eles voltaram, eles foram. E aí lá da praia Jesus disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Talvez se nós estivéssemos no lugar de Jesus, nós diríamos outra palavra. Parece que são filhos de Belial, que não obedecem o que a gente manda. Olha tantas instruções que foi dado. Mas Jesus é diferente. Jesus não descarta. Ele chama eles de filhos. Pensa o amor que Jesus tinha por estes discípulos. É esse amor que nós temos pelos nossos liderados. Chamá-los de filhos. Quando a vontade é de dar um puxão de orelha, é de deixar de lado. Sabe uma retórica que foi muito usada em alguns lugares, é que quando as pessoas se afastavam, se desgarravam, é que o Senhor estava limpando a igreja. Não. A nossa visão é diferente. A nossa visão é essa visão de Jesus, de que nós não descartamos, nós vamos em busca, nós vamos atrás para trazê-los novamente para o aprisco. Jesus cuidava e não descartava. O Senhor nos deu um rebanho, pode ser grande, pode ser pequeno, mas é para nós cuidarmos e não perdermos. Ele prestou o relatório, ele diz: nenhum dos que tu me deste foi desperdiçado, foi perdido. Será que nós conseguimos apresentar a Ele todos aqueles que Ele nos deu para cuidar? A liderança genuína, verdadeira, não é só a liderança que trabalha com aqueles que é fácil de lidar, que qualquer coisa que você quer fazer, eles estão juntos. Acho que adolescente é um pouquinho mais fácil, que os pais incentivam, ajudam também. Mas o jovem, às vezes, ele é opinioso, ele não concorda, ele afronta a liderança, ele também está tentando organizar a sua estrutura de poder, a sua hierarquia. Mas a liderança genuína que trabalha com estes que são difíceis, que são desobedientes, que parece que não entendem, que parece que não escutam, são esses que o Senhor colocou você para liderar por este tempo, para esse momento estar à frente deste grupo de pessoas e entregá-los ao Senhor. Esse amor de Jesus se revela ainda nessa passagem muito mais forte quando ele chama Pedro para o lado. Pode passar outra imagem lá. Quando ele começa a trabalhar o coração de Pedro. Pensa no Pedro. Pensa no homem que tinha negado. Pensa no homem que estava com o seu coração dilacerado. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele falhou com o Senhor. Agora pense comigo num jovem do teu grupo, que ele cometeu um deslize. Ele está com vergonha de vir na igreja. Às vezes ele vem e fica no último banco e antes do amém ele foge.
porque não quer ser confrontado pelo líder. Ele tem medo que a palavra pegue o coração dele. E eu não estou dizendo que é só passar a mão na cabeça e dizer que está tudo certo. Não, não, não. Jesus vai para curar Pedro. Jesus vai para trabalhar e restaurar o seu coração, porque Jesus restaura quem falha. Ele não joga para fora, ele não humilha, ele restaura. Ele não deixa com aquela infecção que vai acabar apodrecendo todo o corpo, não. Ele vai tirar e tratar, colocar a cura genuína. Tu me amas? O Senhor sabia que ele negaria, mas estava pronto para restaurar. Tem coisas que a gente está vendo que vai dar errado, e a gente fala para aquele jovem, para aquele adolescente, para aquele irmão: não vai dar certo, fulano, não faz isso. Esse namoro não é de Deus. Essa situação aí não é para você. Mas ele insiste e bate contra o muro. Aí é nosso dever abraçá-lo, curá-lo, tratar o coraçãozinho ferido para que ele seja restaurado. Pensa na restauração que Jesus fez neste homem. Pensa na pregação que ele fez depois de estar restaurado. O impulso inicial da igreja primitiva foi esse homem que o Senhor restaurou, não jogou fora. Talvez esteja na sua mão, sob a sua liderança, um grande ganhador de almas, um grande influenciador, um grande pastor, mas não pode ser jogado fora. Precisa curar o seu coração. Não deixa a infecção ali dentro. Não diz que está tudo bem, não. Chama para perto. Vamos fazer um discipulado contínuo. Vamos caminhar alguns dias juntos. Você vai orar comigo. Você vai para o culto comigo. Antes de você sair, você vai falar comigo para não entrar com as amizades antigas. Vamos caminhar juntos. Vai ser curado. E o Espírito Santo, não é nós que fazemos, mas o Espírito Santo, através de nós, vai curar o coração infeccionado. Vai trazer cura ao coração. Jesus fazia o que nós não gostamos e não queremos fazer. É difícil. Já foi citado isso aqui. O líder que ele é carnal, ele simplesmente expõe. Mas o líder espiritual, ele restaura. Jesus faz o que poucos líderes fazem, porque ele vai atrás dos que se afastam. Pode passar a outra imagem. Lucas 24. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Estavam tristes, desacorçoados, como diz o ditado. Não sabiam o que fazer da vida. Iam comentando pelo caminho. Os olhos nem conseguiam reconhecer Jesus ao seu lado. Estavam olhando para o chão. Suas perspectivas, zero. E Jesus se aproxima deles para restaurá-lo. E depois da conversa, depois que eles entendem que era Jesus, na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, sabendo que Jesus havia ressuscitado. Quantos jovens estão desanimados? A gente manda um zap: pastor, hoje não vou. Hoje tinha outra atividade. Depois você fica sabendo pelos status, pelos stories, que ele estava em outro lugar, que não era igreja. Começa a se afastar. Começa a caminhar para longe. Nós precisamos ir atrás destes. Nós precisamos nos aproximar deles. Jesus foi atrás, caminhou junto, reacendeu o coração. Nós estávamos um tempinho atrás no mutirão de visitas da igreja, que a gente tem um costume de fazer em determinada época do ano, visitar todos os membros. E às vezes na listagem de membros tem alguns que estão um pouco fracos na fé. E o nosso pastor instrui: nessas visitas você só senta e ouve. Não revida, só senta, ouve, depois você ora. E na próxima visita você vai começar a curar esse coração. Às vezes é isso. Às vezes é chamar para perto, sentar e só escutar. Escutar ele derramar as suas lamúrias, as suas frustrações, e orar com ele, depois tratar. Temos muitos ao nosso meio que estão desanimando, estão frustrados, mas nós precisamos ir atrás.
Não espere simplesmente voltarem. Precisa buscar. O líder que acolhe, ele não apenas recebe, ele vai atrás. Certa feita um líder foi colocado como líder naquela congregação. Ele disse: pastor, só tem tantos jovens, é um grupo muito pequeno. E o pastor respondeu para ele: foi por isso que eu te coloquei, para você ganhar mais jovens, para você ir atrás e dobrar esse grupo. Esse é o nosso trabalho, ir atrás e trazê-los de volta ao aprisco do Senhor. As ovelhinhas que não foram ganhas pelo nosso sangue vertido na cruz, mas por Ele, porque Ele amou primeiro. O líder precisa ir atrás, não apenas receber de mão beijada. E todos esses pontos nos levam a uma única verdade: Jesus não constrói um ministério baseado somente em atividades. Pode deixar outra imagem lá e nós vamos finalizar. Jesus não constrói um ministério baseado somente nas atividades. Ele constrói um ministério baseado em pessoas, na proximidade, no caminhar junto, no restaurar o perdido, no não deixar infeccionar aquele que já foi talvez picado pela serpente. Porque nós precisamos também aprender isso. Pode passar outra imagem. Quem nós estamos acolhendo? Quem nós estamos caminhando junto, discipulando? Quem nós estamos restaurando no nosso trabalho, no nosso dia a dia? Quem nós estamos buscando? Quero convidar vocês a ficarem em pé, com a permissão do pastor Sérgio, pode ser. Ficar em pé para nós orarmos. Depois já vou devolver. Mas pense comigo. Quantos neste final de semana você sabe que eles não irão no culto, porque você não está? Talvez é outro campo, você estará aqui. Não vai dar tempo de chegar lá para o culto amanhã à noite. Agora, nesse intervalo, você vai mandar uma mensagem para eles e dizer: fulano, vai para o culto, estou orando por você. Fulano, segunda-feira eu quero falar contigo, Deus me tocou para orar por você. Chama ele para perto. Nesta semana ainda pode acontecer uma mudança naquela vida, naquele grupo. O Espírito Santo nos impulsiona a abraçar. Aquele que você está entristecido, ele te fez chorar, ele não entendeu a tua liderança. Chama ele para perto, perdoa, não joga fora. Deus vai te usar para curar ele. Se nós quisermos verdadeiramente liderar para a glória de Deus, nós precisamos parar somente de conduzir as atividades, nós precisamos cuidar das pessoas. Não apenas eventos, mas vidas transformadas. Pela oração, pelo amor de Cristo que há em nós e vai alcançá-los também. Quero orar junto com os irmãos. Talvez você, como líder, parece que está numa correria, num ativismo, está cansado. Vamos orar para que os corações sejam alinhados e você saia daqui regozijando na presença do Senhor. Talvez tenha jovens que você sabe que eles estão fracos na fé e você precisa dessa oportunidade do Senhor para restaurá-los. Vamos orar juntos também. Restauração de propósito, de chamado. Vamos realizar um discipulado genuíno. Feche os olhos comigo. Senhor, Tu sabes como está o coração de cada um dos Teus filhos aqui. Tu sabes, Senhor, tantas coisas que estão sendo realizadas e talvez focamos só nas coisas e esquecemos do Senhor da obra. Traz novamente para o centro da Tua perfeita vontade. Alinha os nossos corações ao Teu, Senhor, para que nós possamos dar rendimento para o Teu reino neste tempo que Tu nos concedeste, dar lucro para o Teu reino, expansão do Evangelho nesta terra, envergonhar o inferno de Satanás, dar prejuízo para os demônios, para o inferno e seus asseclas, mas que nós estejamos sempre cheios e convictos do chamado. Abre a visão deste homem, desta irmã, desta família, que ele entenda que Tu plantaste ali para este tempo fazer a diferença. E aquele jovem, aquela jovem que está fazendo ele derramar lágrimas,
Tu és o Senhor da obra, Tu dás a sabedoria para tratar, para curar, para restaurar. Ajuda-nos, Senhor. Não somos nada, mas Tu és tudo. E queremos fazer tudo para a Tua glória, não para o nosso reconhecimento, para que o Teu nome seja glorificado. Te agradeço. Peço a bênção sobre todo este grupo, Liderar Nordeste, todos esses estados, a coordenação, Pastor César, nossa coordenação geral da Juventude para o Brasil, Pastor Ed Júnior, Pastor Luaran, toda a equipe, os diretores deste evento, em nome de Jesus. Amém.